A gente teve aqui algumas semanas aí de envolvidos com provas, né, pessoal, e também com algumas atividades assíncronas que eu dei justamente para não poluir aquela época de provas que eu sei que vocês têm sempre no final do trimestre, tá? E a gente vai começar a discutir a respeito do uso de LCDs, tá, gente? A gente vai passar um bom tempo falando sobre LCDs, vão ser diferentes aplicações relacionadas ao uso de LCD, tá? Boa tarde, senhor. Boa tarde. Basicamente, a gente vai, primeiro, que é o objetivo da aula de hoje, né? Primeiro, ver uma breve introdução ao uso do LCD. De certa forma, vocês já viram isso na videoaula que eu deixei para vocês referente à semana passada, né? Mas eu vou comentar algumas coisas mais de ordem mais prática, né, de montagem com LCD e de uso do LCD propriamente dito, tá? Mas até deixei aqui os slides, se for necessário, para a gente voltar a discutir algum aspecto que tenha maior dúvida. E depois de ver esse uso mais básico do LCD, que é o uso que eu chamo com a biblioteca Liquid Crystal, tá? A gente vai ver mais 3 tópicos associados à utilização do LCD, tá? O primeiro desses tópicos vai ser a criação de aplicativos com LCD, obviamente, né? Então, como é que a gente consegue pegar tudo aquilo que a gente já viu e usar o LCD como mais um mecanismo na nossa interface homem-máquina, né? Na nossa IHM do dispositivo que vocês estão querendo criar usando o microcontrolador, tá? Depois a gente vai ver a criação específica de menus, muito possivelmente ao usar um LCD, tá? Vocês vão querer fazer a criação de um menu que permita a seleção de opções, então você sabe muito bem o que é um menu, tá? Mas no LCD tem algumas características particulares que talvez vocês não estejam habituados, então eu vou mostrar como é que a gente consegue criar esse menu. E um terceiro ponto que vai envolver, obviamente, o uso direto do LCD. Assim que nem a gente fez lá com as portas de I/O, né? Com as portas de I/O a gente viu que tinha o Digital Read e o Digital Write, mas a gente viu também que podia usar aqueles registradores, né? O DDR, o port e o PIN, né? Então, port A, DDR-A e PIN A, por exemplo, se a gente está falando da porta A, e a gente descobriu que tinha como fazer o acesso direto aos pinos do microcontrolador, bastando a gente conhecer como é que a característica do microcontrolador funciona, propriamente dita, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com LCD, tá? Só que com LCD a gente não está preocupado com o microcontrolador em si, mas sim com o jeito que o LCD funciona, tá? Antes de eu começar, então, comentando, né? Lembrem-se, né, pessoal, principalmente nessas atividades assíncronas, né? Ou vocês têm que cuidar as presenças, né, gente? Porque vocês têm uma data máxima de conclusão das atividades. Fazer a atividade é acessar ela, basicamente, né? Então não tem nada de muito espetacular. Mas deixa eu abrir aqui. Vocês devem ter dado uma lida nesse material que eu deixei, tá? É bastante extenso, mas eu espero que vocês tenham bastante dúvidas, tá? Que vão começar a aparecer agora que a gente vai começar a discutir sobre o LCD. Depois vocês vão ver que tem coisas mais extensas que isso daqui, tá? Mas aqui nesse capítulo já tem justamente o terceiro tópico que eu tinha conversado com vocês, que vai tratar de como a gente vai conseguir acessar diretamente o display sem ter que usar uma biblioteca prontinha. Então, como é que eu consigo criar minha biblioteca? A gente já fez isso com botão, a gente já fez isso com temporizadores, tá? Aí a gente vai fazer com o LCD também. Se eu quiser acessar diretamente o LCD, como é que eu faço? Então, esse material basicamente descreve isso, além de descrever aqui a própria biblioteca Liquid Crystal, tá? Eu só não deixei as funções para comando do LCD, justamente porque a gente vai desenvolver elas ao longo das aulas, tá? Deixei uma videoaula falando aqui de um overview geral do LCD, e justamente depois a gente tem essa atividade de hoje, tá? Que o objetivo é mostrar para vocês como é que a gente vai conseguir fazer a utilização desse cara. Para os que estão presentes aí, tá? Estou largando a lista de presença. Então, tá aí no chat, tá? Como sempre. E vamos voltar lá. Então, gente, basicamente, tá? Enquanto eu aguardava o resto do pessoal entrar, eu já separei aqui os componentes básicos para a gente conseguir fazer o interfaceamento do display LCD com o nosso Arduino. Então, para começar, né? Displays LCD existem, para começo de história, existem vários tipos
de displays LCD, tá? Tudo que vocês têm na atualidade em termos de TV, tá? Talvez com exceção ao OLED, que tem uma característica ligeiramente diferente, são TVs que, basicamente, elas são baseadas na tecnologia de LCDs, tá? Só que, obviamente, são TVs de tipos diferentes. Normalmente, a grande diferença, só para vocês terem uma noção, né, de uma TV para outra não é o LCD em si, tá? Continua sendo um display de cristal líquido. A diferença normalmente está em características técnicas desse display e normalmente na luz de fundo que a gente chama normalmente de backlight, né? Ou seja, luz de fundo, traduzindo do inglês, que é uma lâmpada que existe em todo LCD, que obviamente aqui no LCD do Arduino, aqui do Arduino, não, perdão, do Tinkercad, a gente não consegue enxergar essa lâmpada, tá? Mas se vocês estivessem com LCD físico, vocês observariam isso. Tem uma lâmpada que fica por trás do LCD que faz a iluminação do display. Então, só para dar um overview geral e um resumo, de certa forma, de coisas que eu já comentei naquela videoaula, tá? Do ponto de vista dos LCDs mais comuns, sem falar de TV, tá? A gente tem dois grandes grupos de LCDs. Os LCDs que a gente chama de LCDs alfanuméricos, tá? E os LCDs que a gente chama de LCDs gráficos. Eu não vou entrar muito em descrição da estrutura de como é que um LCD funciona, porque isso daqui é bastante avançado, tá? Nem no curso de engenharia a gente discutiria a fundo, talvez a gente discutisse, tá? Mas provavelmente não, como é que o LCD ele é construído, tá? Mas basicamente, gente, displays de cristal líquido, eles têm elementos, tá? Que são os pontos, que são justamente esses tais cristais líquidos que eles podem ou não ser polarizados. Quando eles são polarizados, eles permitem ou eles bloqueiam a passagem de luz. Então, na verdade, um LCD nada mais é do que um display construído com uma tecnologia de semicondutores, tá? Que quando tu aplica uma tensão nos diferentes elementos, que são os pontos do LCD, os pixels do LCD, tá? Eles permitem que um certo comprimento de luz passe ou não. Quando vocês têm um display monocromático, que é o caso desses displayzinhos mais simples que a gente vai trabalhar, eles permitem a passagem de luz branca. Na verdade, não é bem uma branca, é meio azulada, tá? Mas vamos dizer que é branca, tá? Quando vocês têm displays coloridos, aí normalmente cada pixel, cada ponto, vai ter 3 elementos, né? Na verdade, é como se vocês tivessem 3 cristais, permitindo, mediante a polarização de cada um deles, a maior ou menor passagem de um comprimento de onda tipicamente associado à luz azul, verde e vermelha, tá? E aí, misturando essas 3 verdes, vocês conseguem construir aquele ponto com uma cor específica. Aqui, para nosso display, o nosso displayzinho, basicamente, a gente vai conseguir instruir ele a bloquear ou permitir a passagem da luz. Tá? Então, isso é a tecnologia do LCD. Como o LCD, por conta própria, ele não produz luz, ele permite a passagem ou não da luz por ele, vejam que curioso isso, ele necessariamente tem que ter uma lâmpada ao fundo, atrás do display, tá? Que faz a iluminação. E é justamente a luz emitida por essa lâmpada que o display de cristal líquido vai bloquear ou vai permitir a passagem. Não sei se vocês já tiveram a coincidência ou a infelicidade, melhor dizendo, de ter visto uma situação desse tipo, mas é comum, por exemplo, vocês verem um notebook estragado, tá? Onde o notebook, a tela, se tu coloca contra a luz ainda, tu consegue enxergar alguma coisa, fica bem escurecida, tá? Tu não, só contra a luz para tu conseguir enxergar o que está escrito, porque queimou justamente na tela o backlight, a luz de fundo, tá? Aí tu tem que substituir, normalmente não tem como substituir só a lâmpada, né? Tu tem que substituir o display inteiro, tá? Buenas. Voltando, então a gente tem displays alfanuméricos que vão conseguir apresentar caracteres, né, letras e números de um conjunto particular, e a gente tem displays gráficos, tá? A gente não vai ver display gráfico, eu não pretendo ver isso nem no próximo ano, nem no quarto ano de vocês, porque displays gráficos eles têm uma variedade muito grande, tá? É bem provável que eu pegue um display gráfico com vocês e aquele display gráfico, quando vocês forem usar um display, seja significativamente diferente do que eu mostrar, tá? Já os displays alfanuméricos, eles normalmente, 99,9% dos displays que vocês comprarem aí no mercado, eles vão ser displays que a gente vai conseguir controlar o display de uma forma padronizada, porque eles têm dentro deles uma versão compatível
com um controlador de LCD que é conhecido como controlador, é um controlador fabricado pela uma empresa japonesa, que é a Hitachi, tá? Que é o controlador HD 44780, tá? Que ele é um controladorzinho que ele tem a responsabilidade de fazer o quê? De receber comandos emitidos pelo microcontrolador e, baseado nesses comandos, né, ligar ou desligar os pontos do display LCD. Tá? Então, a gente consegue trabalhar com a vasta maioria dos displays alfanuméricos, aprendendo como é que a gente controla esse controladorzinho aí HD 44780, tá? Já o display gráfico não é assim, tá, gente? Se um dia vocês quiserem usar um display gráfico, aí realmente vocês vão ter que pegar aquele display, vão ter que ou aprender como é que aquele display funciona, tá? Ou vão ter que achar uma biblioteca específica para aquele display. Então, aí, cada display, existe uma variedade muito grande, tá, de controladores, cada display que vocês tiverem, provavelmente, vai ser um jeito ligeiramente diferente de trabalhar, tá? Ainda não existe um padrão meio que universal para trabalhar com esses caras, tá? Fantástico. Então, aqui eu peguei um display LCD, esse display LCD aqui que tem no Tinkercad é um display de 16 colunas por 2 linhas, tá? Depois, quando a gente discutir em maiores detalhes o controlador HD 44780, vocês vão ver que ele permitiria, digamos assim, trabalhar com displays de até 20 por 4, 20 caracteres numa linha por 4 linhas, tá? Mas existem diferentes configurações físicas, tá? Então, é comum vocês acharem displays de uma única linha, de 2 linhas ou de 4 linhas, tá? Esse é o padrão mais comum no mercado. Esse display que a gente tem aqui é um display de 2 linhas, vocês vão ver em seguida, tá? E 16 colunas, o que significa que eu consigo escrever em cada linha do meu display uma mensagem com até 16 caracteres, perfeito? E se tiver 20 caracteres? Bom, se tiver 20 caracteres, a gente vai ter que achar uma forma de fazer scroll da mensagem, que é uma das aplicações que eu vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer com display, tá? Mas necessariamente não, a gente só consegue mostrar 16 caracteres por vez. Se vocês precisam de um display maior, aí tem que usar um display de 20 por 4, tá? Que é uma outra maneira de se trabalhar, por assim se dizer, tá? O controlador em si é o mesmo, tá? O jeito de interfacear é o mesmo, é só a estrutura do display, o display físico propriamente dito, tá? Que é diferente. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com um display desse tipo, e esse daqui de novo, a gente está caracterizando displays que sejam controlados por esse controlador que eu vou escrever aí, né? Que é o HD 44780, tá? Que é o controlador da Hitachi. Eu posso mostrar aqui para vocês também aqui. Deixa eu abrir aqui só para comentar rapidamente, tá? Que é esse carinha aqui, esse chipset, tá? HD 44780. Que, de novo, né, ele permite trabalhar com displays de diferentes tamanhos, tá? Mas como ele é um controlador padrão, sabendo qual é a característica física do display, a gente consegue interfacear com esse chipset aí sem maiores problemas, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é justamente como é que a gente faz a conexão física de um display com esse controlador, com esse chipset HD 44780. Então, por isso que eu botei aqui para a gente começar a trabalhar um Arduino, um display aqui LCD, tá? E aí eu vou começar agora a destacar os diferentes sinais que a gente tem para que vocês consigam saber o que vocês vão ter que fazer em termos de ligação. Bom, para começo de história, né? Não podia ser diferente. O nosso display vai ter um sinal de terra e um sinal de alimentação, tá? Aqui no display que vocês estão vendo no Tinkercad, ele está chamando de GND e VCC, tá? No laboratório físico, quando a gente tiver a oportunidade de ir para o laboratório de novo, vocês vão ver que muitas vezes esse sinal VCC vai ser chamado de VDD, tá? Então, se aceita as duas nomenclaturas, tá? VCC ou VDD. Então, a gente tem que ligar, obviamente, a alimentação e VCC. Quer dizer, o terra, perdão, e o VCC da alimentação, tá? Tanto terra quanto o VCC da alimentação tem que estar na mesma base de tensão utilizada pelo microcontrolador, tá? Não precisa estar puxando dos 5 volts aqui do Arduino, mas vocês devem alimentar o display com 5 volts, porque isso significa que ele vai aceitar informações que cheguem nele variando de 0 a 5 volts. Ou seja, eu alimentando o meu display com 5 volts, faz com que ele trabalhe com sinais TTL. Vocês lembram daquela discussão de TTL, níveis TTL e CMOS que a gente fez lá no início
do primeiro trimestre, né? Maravilha. Aqui, para simplificar, mas depois, se vocês quiserem, eu posso botar uma fonte para mostrar que funcionaria igual, tá? Aqui, para simplificar, eu vou puxar o nosso sinal de terra, tá? Só para ter uma referência aqui, tá? E vou puxar também a alimentação da plaquinha do Arduino, mas, de novo, não seria necessário a gente puxar essa alimentação da placa do Arduino. Poderia ser uma fonte externa, tá? A única coisa que a gente teria que fazer para esse circuito que está eletricamente acoplado, né? A gente teria que garantir que a referência de tensão, ou seja, o terra aí, fosse igual para todo mundo. Bom, então vou pegar a minha plaquinha aqui, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou aproveitar que eu já estou com o fio vermelho, vou ligar o VCC. Então fiz a conexão aqui do VCC, tá? Deixa eu ver se eu consigo alinhar. Não. Piora. Desculpe, vou espirrar. Perdão. Então aqui eu conectei o VCC e depois, obviamente, eu tenho que ligar o Terra. Então liguei o VCC e o Terra. Fantástico, tá, gente? Então ligamos aqui a alimentação do display. O que acontece se a gente mandar iniciar o display desse jeito, né? Vocês não vão ver nada, tá? Porque a gente ainda não fez a conexão, por exemplo, do backlight, da alimentação do backlight, né? Logo, não tem nenhuma luz ligada no fundo, não acontece nada. Quais são os demais sinais que a gente vai ter aqui relacionados à operação, então, do nosso display? Primeiro eu vou comentar todos eles, tá? Depois eu vou falar como é que a gente faria a conexão na placa do Arduino, tá? Então, eu não tenho como tirar isso daqui, eu acho. Não tem. Vou deixar ali. Eu tenho aqui um sinal, que é esse sinal VO, tá? Que é referente ao contraste. Basicamente, o display permite um ajuste de contraste, que o contraste vocês vão perceber de que jeito, né? As letras, o que vocês escreverem no display, ficar mais ou menos nítido, tá? No Tinkercad, esse efeito não vai ser tão perceptível, tá, pessoal? No mundo real, o efeito do ajuste do contraste do display LCD é extremamente importante, porque se vocês estiverem com o ajuste errado, vocês não vão enxergar absolutamente nada no display. Vocês vão achar que o display não está funcionando. Tá? Então vai ser uma bomba, tá? Já de partida. Então cuidado com o ajuste do contraste. Depois do contraste, a gente vai ter um sinal que é o sinal RS. Esse sinal RS é um dos sinais junto com o sinal Enable, tá? O E aqui que vocês estão vendo. E o RS são dois sinais que vão ser usados, são dois pinos que vão ser usados para mandar os comandos para o chipset HD 44780, que é o controlador do LCD, tá? E a gente tem um terceiro sinal aqui, que também poderia ser usado para os comandos, que é o sinal RW, que, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? Basicamente, ele serve para indicar se vocês estão fazendo uma operação de escrita ou de leitura do LCD. Normalmente, esse sinal ele é aterrado. Por quê? Porque vocês não querem ler do LCD, né? Vocês querem escrever. Aí poderia alguém perguntar, e seria uma ótima pergunta. Mas para que existe esse sinal, então? Existe pela seguinte razão. O chipset HD 44780, mais adiante a gente vai ver isso, ele tem uma certa memória. Ele tem uma memória... Não tem nada a ver com o touchscreen, tá? Ele tem uma memória RAM que a gente pode usar para o microcontrolador, tá? Digamos que se vocês tivessem muito pouca memória RAM, vocês poderiam usar a memória do chipset para escrever e ler coisas, tá? Cara, é uma memória muito pequena e nos microcontroladores que existem hoje em dia, isso não faz mais sentido, tá? Há 30, 40 anos atrás até poderia usar essa memória. Hoje em dia não tem a menor razão disso. Então, normalmente, o que a gente faz, olhem só, é aterrar o sinal RW. Então, já vou aterrar ele, tá? A gente aterra ele porque justamente quando ele está em nível 0, quando a gente coloca uma lógica 0, um nível baixo aqui no pino, significa que vocês estão habilitando sempre a operação de escrita, operação de gravação. Depois do RS e do Enable, a gente tem mais 8 vias que vão do DB0 até o DB7, que servem justamente para fazer a comunicação, tá? Então, de novo, o RS e o Enable vão permitir selecionar o tipo de comando que vai ser gerado para o chipset, enquanto que o comando em si,
ou aquilo que vocês vão querer escrever vai estar vindo nesses pinos indo do DB0 ao DB7, tá? Isso daqui, gente, até depois vocês podem perguntar para o Cláudio, a título de curiosidade, ele vai explicar. O que eu vou explicar, basicamente, eu acredito que seja o que ele vai dizer, mas de repente ele consegue dar maiores detalhes para vocês lá em Princípios de Telecom, tá? Mas como a gente tem uma comunicação entre o Arduino, entre o Atmega 328, que é o microcontrolador, né, e o chipset do LCD usando 8 pinos de dados, na verdade mais de 8 pinos, né? Eu uso do DB0 até o DB7, mais o RS e o Enable, eu tenho aquilo que a gente chama de uma comunicação paralela. Ou seja, para eu gerar comandos para o meu LCD, eu vou ter que mandar vários bits simultaneamente, ou pelo menos dentro de uma certa janela de tempo. Mais adiante a gente vai ver como é que a gente consegue fazer isso. Cara, isso daqui seria péssimo, né? Porque se vocês forem pensar bem, nesse Arduino Uno aqui, a gente tem na prática 14 pinos utilizáveis, do 0 até o 13, mais aqui 6. Então, 14 mais 6, 20 pinos, né? E se a gente for usar um LCD, teoricamente, vocês estariam usando 8 pinos de dados, mais 2 pinos, né? Um para o RS e um para o Enable. Então, a gente estaria usando 10. Metade dos pinos disponíveis no microcontrolador vocês usariam para o LCD. Não é uma maravilha, mas existe a possibilidade de a gente não usar as 8 vias de dados, tá? E sim usar somente 4. Então, eu usar somente as vias indo do DB4 até o DB7. E aí eu configuro o chipset aqui, eu informo para ele, eu configuro ele, que toda a comunicação que eu for fazer com ele não vai ser usando uma palavra de 8 bits, e sim palavras de 4 bits. Em suma, ao invés de eu enviar um comando de 8 bits de uma única vez, eu vou enviar uma parte do comando num certo momento e a outra parte do comando num momento seguinte. Tá? Então, eu vou temporizar isso, eu vou distribuir ao longo do tempo. Tá? Além disso, gente, além dessas vias, que a gente já vai fazer a conexão aqui no Arduino, tá? Eu também vou ter aqui dois pinos específicos, tá? Que são os pinos do backlight, da lâmpada, tá? Que vocês estão vendo aqui o ânodo e o cátodo. A lâmpada, neste nosso caso aqui, deste displayzinho, ela toma a forma de um LED, tá? Por isso que vocês estão vendo ânodo e cátodo, tá? Mas poderia ser uma lâmpada qualquer que também teria ânodo e cátodo. Que a gente tem que ligar aqui e tem que limitar a corrente que circula por ela. Então, a gente vai ter que botar uma resistência. Então, vamos primeiro começar a fazer a conexão aqui do backlight, tá? Então, justamente por causa disso, eu peguei um resistor, que eu vou... Ô, Sérgio, Pode falar. para diferenciar aquele LED ali só no datasheet, Assim, para diferenciar o LED. Não entendi. é que tá escrito LED, LED. Como faço para Como é que faz para diferenciar isso? Isso aqui não tem a ver com datasheet, né? Isso daqui é a forma como te colocaram os pinos. Cara, não tem nada a ver com o datasheet isso, tá? Isso aqui é a PCB, é a placa de circuito onde soldaram o display, beleza? Cara, nessa placa de circuito tem que ter uma indicação de qual é o cátodo e qual é o ânodo, tá? Se não tiver essa indicação, tu vai ter que descobrir do pior jeito possível, testando, tá bom? Dá para testar, né? Tu testa qual é o lado que tem uma resistência muito alta ou muito baixa, tá? Tu consegue fazer isso com multiteste. É o mesmo teste que a gente faria para ver se o LED está queimado ou não, tá bom? Quando a gente for para o laboratório, eu comento isso para vocês, mas a placa tem que dizer isso para ti, tá? Vou dizer para te tirar, digamos assim, o peso da consciência, tá? Cara, a vasta maioria das placas apresenta os pinos exatamente nessa ordem, tá? Bota a vasta maioria nisso também. Vou te dizer que eu não me lembro de ter pego uma placa, exceção feita a kits que tenham mais coisas junto, tá? Que até posso mostrar o exemplo de um kitzinho ali para vocês depois. A placa do LCD tipicamente vem com os pinos distribuídos dessa maneira, e eu não me lembro de ter pego uma placa que os pinos não tivessem distribuídos dessa maneira, tá bom? Então, pelo menos, dá para tu sempre saber que o último aqui é o cátodo e o penúltimo é o ânodo, tá bom? O que a gente tem que fazer, gente? Tem que ligar a alimentação desse cara, né? Então, o que a gente vai fazer, basicamente? Eu vou pegar aqui Vamos pegar aqui o resistor, tá? Vou botar aqui o resistor nesta coluna aqui só para ligar. Deixa eu trocar aqui o fio.
para o verde, tá? Vou ligar aqui no cátodo e vou ligar o VCC. Na verdade, aqui, desculpe, eu tô fazendo bobagem. Eu tenho que ligar aqui o cátodo e o ânodo, né? Eu tô fazendo bobagem aqui que eu tô me passando aqui. Eu tô pensando uma coisa que tá errada aqui. Deixa eu ver o meu próprio esquema. É 5 volts, resistor. Tá certo. Não, maravilha. A terra tanto faz o esquema que eu faço a ligação, na verdade. Beleza. Eu vou fazer exatamente o esquema que tá lá no esquemático que eu botei para vocês, tá? 5 volts, resistor. Espera, de novo. 5 volts, resistor cátodo, ânodo, perdão, e cátodo da terra. Tanto faz, na verdade, mas vamos fazer assim. Eu poderia ser o cátodo no resistor no terra também, tá? Tanto faz. Eu mostro os dois jeitos, vamos lá. Então, 5 volts, deixa eu pegar aqui e puxar os 5 volts. Foi para o resistor, maravilha? Do resistor, eu puxo para o ânodo. Então, aqui eu estaria fazendo... Na verdade, aqui não tem tipo de proteção, né? Não, é bobagem falar em tipo de proteção. Aqui eu tenho que fazer... Puxar isso daqui assim. Tá? Vai atrapalhar o outro ali. Eu tô tentando fazer uma mágica aqui. Acho que desse jeito não atrapalha muito, tá? Então, 5 volts. Só para lembrar que a gente está puxando do VCC. 5 volts a resistor ao ânodo. Pensem que tem um LED no meio do caminho, né? E o cátodo do LED a gente liga no terra. Maravilha? Eu não tenho certeza aqui do que o Tinkercad vai apresentar, mas ele deveria apresentar como está mostrando, né? Que a lâmpada acendeu. Não sei se vocês perceberam a diferença, né? Deixa eu tirar aqui o fio, ó. Fora aquele símbolo fiasquento que ele mostrou ali. Não acendia nada, né? Liguei o backlight. O que ele está mostrando aquilo ali? Provavelmente porque a gente não fez a ligação de mais nada. Tá? Não, quer dizer, desculpe. Ah, não. Agora sim. Tá? Então ele está mostrando ali, ele está gerando um aviso. Esses avisos, ele tem um lugar que dá para a gente ver onde é que é. Eu não me lembro onde é que é o avisinho que ele... Tem como ler esse aviso. Ó, tá aqui, ó. A corrente no LED de luz de fundo é de 20,3 mA, enquanto o máximo recomendado é 20 mil. O que ele tá me xingando? Ele tá me xingando que eu botei um resistor muito baixo, né? Eu botei 120, eu acho. Não, eu botei 150, tá? 180, então, para ir para o próximo valor. 180. Aí ele já não vai me xingar e vai acender o backlight, tá? É característica de um LEDzinho convencional, né? 20 mil como máximo. Maravilha? Fantástico. Então acendeu ali a luz de fundo. O que mais que eu tenho que ligar? Eu tenho que ligar agora o sinal do contraste, tá? Esse sinal do contraste, eu estou tentando me lembrar de cabeça, mas se não me falha a memória, o máximo contraste vocês obtêm quando vocês aterram o sinal VO, tá? E o menor contraste é quando ele está em VCC. Mas vocês podem fazer isso via um potenciômetro e variar o contraste. Depois eu mostro o máximo e o mínimo, tá? Primeiro eu vou botar o potenciômetro aqui de ajuste. Posso colocar aqui. Não, eu vou colocar aqui em cima porque eu vou ter que ter um resistor aqui também, tá? Vou botar uma resistência aqui de limitação, tá? Então, basicamente, como é que a gente faz esse ajuste do contraste? Eu vou usar o potenciômetro como um indicador de tensão, né? De tensão variável. Então, numa das pernas do potenciômetro, eu ligo a alimentação. Na outra perna, eu ligo o terra. Poxa, ele mudou o fio anterior ali também. Na outra perna, eu ligo o terra, tá? Então, notem aqui que numa das pernas, o VCC, numa das extremidades, né, da resistência, o VCC. Na outra extremidade, eu fiz uma associação série com um resistor também de 180 ohms, tá? Mas aqui poderia ser menor, na verdade, que eu posso botar, sei lá, 10 ohms, tá? E aí eu ligo esse resistor à terra. Maravilha? E o terminal que representa o resistor, a resistência variável, ou seja, que me representa aqui uma tensão variável, porque eu estou basicamente, né, criando aqui um divisorzinho de tensão, fácil de a gente calcular, inclusive, esse divisor, se for o caso, né? Eu ligo lá no pino de contraste. Então,
Liguei aqui no pino do contraste. Não adianta eu variar isso daqui agora, porque vocês não vão ver nada antes de a gente tentar escrever alguma coisa no display. Mas, em suma, fiz a conexão aqui do pino do contraste. O que falta agora a gente fazer? Falta a gente fazer aqui a conexão dos demais pinos, né, pessoal? Então, eu vou fazer a conexão de todos os pinos de dados agora. Eu vou ligar o sinal RS. Eu vou começar a ligar aqui do pino 2, tá? Então, sinal RS. Aqui. Eu vou ligar o sinal Enable. E para economizar pino, gente, o potenciômetro vai atrapalhar? Não, não vai não. Vou fazer esse esforço aqui. Desse jeito não atrapalha tanto. E para economizar pino, eu vou ligar somente as vias indo do DB4 ao DB7, tá? Eu vou usar aquele modo opcional que eu tinha comentado com vocês, tá? Que serve para a gente conseguir economizar alguns pinos, pelo menos. Vocês vão ver que logo em seguida vai faltar pino, tá? E aí, o que a gente faz quando falta pino? Tem solução, tá? Só que não até com o Tinkercad dá para tentar resolver, tá? Eu nunca tentei fazer, mas podemos até tentar fazer no Tinkercad. A gente tem que montar um circuito lógico externo ao microcontrolador para aumentar a quantidade de pinos. Esses circuitos existem versões já prontas na atualidade, tá? A gente chama de circuito de expansão de pinos. Professor, Fala. Desculpa te perguntar, mas aqueles dois primeiros verdes que tu ligou ali depois do o terceiro e o quarto, da esquerda para a direita, esse, não, o outro. Esse aí. Esse aí tu ligou na... Pino 3. Mas por que tu ligou isso no pino 3? Porque usar outro pino. Qualquer pino serve. Ah, qualquer pino? Sim, não tem ordem, cara. O que tu tem que fazer é ligar tu tem que ligar os pinos aqui do microcontrolador, perdão. Tem que ligar os pinos aqui do LCD em pinos do Arduino. Quais pinos? Indiferente, tá bom? Ficou mais claro agora? Eu só fui ligando aqui, os mais baixos, por assim se dizer, tá? Me ajuda na hora de escrever o código, viu, Lucas? Pensa o seguinte, ó, porque eu sei que o DB4 está no pino 4, entendeu? Na hora de eu escrever, eu já me lembro. Mas poderia ligar, inclusive, aqui no A0 até o A5, não tem problema nenhum, tá? Maravilha? Entendi. Qualquer pino serve, tá bom? Então aqui, gente, fiz a conexão, tá? Dica número 1. Pensem assim, acreditem comigo, né? De repente, próximo trimestre, a gente tem a esperança, né? Um dia a gente volta para o laboratório presencial, tá, gurizada? Vocês vão ter que montar isso daqui fisicamente, tá? Então, assim, ó, anotem, guardem, sei lá, armazenem esse vídeo, essa dica do professor, tá? Nunca, jamais, em hipótese alguma, tentem fazer o LCD funcionar com todo o resto de cara. O que vocês têm que fazer? Vocês até podem ter outra parte do circuito montado. Mas a primeira coisa que vocês devem fazer é, conectou o LCD no Arduino, sejam os pinos que forem, o que tu tem que fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer é um códigozinho cujo único propósito é saber se o LCD está funcionando. Bom, na verdade, antes disso, né? Aí, quando a gente estiver no laboratório, eu vou comentar com vocês. Primeira coisa que vocês devem fazer, ainda mais quando tem protoboard e fio no meio do caminho, colocar o multiteste em teste de continuidade e bater contato. Então, a primeira coisa que eu faria nessa montagem é verificar, né? Poxa, esse pino aqui do GND, do LCD, tá fechando curto aqui com o GND do Arduino, sim ou não? Tem que fechar, né? Porque eu conectei. Esse pino do VCC tá fechando curto aqui com esse pino de 5 volts do Arduino, sim ou não? Esse pino aqui do VO tá fechando curto lá com o pinozinho lá do potenciômetro, sim ou não? Então, a primeira coisa que se faz numa montagem, pessoal, é bater contato. Botou um fio, viu o contato. Botou outro fio, viu o contato. Botou o terceiro fio, viu o contato. Então, tem que estar com o multiteste do lado, tá? Multiteste na posição de trabalho, não do jeito que normalmente o pessoal que não está acostumado com o laboratório trabalha, né? Deixa o multiteste deitado, né? O multiteste tem que estar na vertical para vocês ficarem olhando ele, tá? Quando a gente for ir para laboratório, eu comento essas coisas com vocês, tá? Mas, em suma, gente, quando a gente faz montagem de um circuito, que isso não existe aqui no Tinkercad, né?
Mas quando eu monto um circuito físico, a primeira coisa que eu faço é verificar se a minha montagem está correta. E eu faço isso usando multiteste. Testei com multiteste, está tudo conectado, tudo que era para estar conectado, está conectado. Não existe mau contato. Então, conectei tudo no Arduino, não tem nenhum mau contato, tenho certeza que não tem nenhum mau contato. Aí, antes de eu tentar botar o meu programa a funcionar, eu faço um código só para testar o LCD, que é o que a gente vai fazer agora. Não tentem fazer tudo funcionar junto. Na prática, gente, essa dica pode ser traduzida da seguinte maneira. Colocou um botão, testa o botão. Faz um código para ver se o botão está funcionando. Colocou mais um botão, testa esse outro botão. Cada coisinha que vocês colocarem, teste individualmente. Faz o teste físico de continuidade e faz o teste lógico com o programa para ver se aquele cara está funcionando. Maravilha? São dicas que valem muito mais a pena quando a gente está no laboratório físico, tá? Para vocês verem que isso é importante do que qualquer outra coisa. Por que isso, minha gente? Simples. Quantos alunos vocês acham que eu pego cada turma que eu tenho, tanto do terceiro quanto do quarto ano, tá? Que monta o LCD não funciona e me chama e diz que o LCD está queimado. Hein? Chuta aí, gurizada. Vários. O seu Amadeu chega a achar graça, tá? Ele já deixa lá uma plaquinha montada só para conectar o LCD e mostrar pro cara que o LCD tá funcionando. Certo? Por quê, cara? Porque o cara não pode dizer que o LCD tá queimado se ele não testou, pô. Como é que o cara chega à brilhante conclusão que o LCD tá queimado? Porque ele botou o LCD, não testou nada, botou o código dele a funcionar e não apareceu nada no LCD, então tá queimado. Tá? Não é assim, tá, minha gente? Brincando com vocês, a gente não teria mais nenhum LCD no laboratório, tá? Estariam todos já queimados. Bom, e não é verdade, tá? Às vezes o cara consegue queimar o LCD, até consegue, tá? A gente tem 1 ou 2 LCDs que não estão queimados, eles estão com problemas em partes do display. Tá? Mas tudo bem. Então, o que eu vou fazer agora? Conectei, imaginem que eu testei aqui com o meu multiteste, né? Vi que tá tudo certo, agora eu vou criar o código para ver se esse cara funciona. E, gente, a gente vai fazer o primeiro código usando uma biblioteca. Tá? Eu vou apagar isso daqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, para o uso do LCD com Arduino. Primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir uma biblioteca. Se eu não estiver fazendo, obviamente, o controle direto do LCD, né? Então, a primeira coisa que vocês fazem, né, é incluir essa biblioteca. Essa biblioteca aqui é suportada pelo Tinkercad, né? Se vocês forem ver aqui, vocês vão ver que ele permite aqui a inclusão da Liquid Crystal, tá? Mas não são muitas bibliotecas que ele suporta, não. Fantástico, então inclui a biblioteca. De novo, nós vamos aprender a trabalhar também sem a biblioteca. Tranquilo, gente? Fantástico. Então, aqui, essa biblioteca, ela exige um padrão de inicialização. Tá? Inicialização da variável do display. Essa variável, na realidade, é o que a gente chama de um objeto, tá? Vocês só aprenderam no curso de vocês programação C, tá? O Arduino usa, na prática, programação C++. Inclusive, vocês viram antes ali que aparecia, né? Programa C++. No C++, a gente tem o que a gente chama de classes e objetos, tá? Para nós aqui, a gente vai tratar uma classe e um objeto da mesma maneira que seria o tipo de uma variável e uma variável. Então, vocês sabem fazer isso daqui, né? Int A vocês sabem fazer, né? E vocês sabem que vocês conseguem fazer isso daqui, né? O que isso daqui está sendo feito? Basicamente, vocês estão declarando tipo, nome da variável igual a inicialização. Então, vocês estão dizendo o que aqui, né? Tipo, inteiro, nome da variável, A, e o valor inicial dela, 10. Todo mundo entende isso, né? Suponho que sim. Tá? Quando a gente fala em classes e objetos, a gente faz da mesma maneira, só que a classe é o tipo, tá? Então, eu vou declarar aqui, no caso da biblioteca Liquid Crystal, o nome da classe é justamente Liquid Crystal. Tá? Então, é o tipo da variável, maravilha? Vou chamar aqui de meu LCD, tranquilo? E quando eu fizer isso daqui,
eu vou agora inicializar ele. Só que para inicializar, eu não posso escrever só o valor 10, tá? Eu vou ter que usar um padrão de inicialização. Então, eu vou chamar aqui uma função especial, que é essa função Liquid Crystal. Sim, o mesmo nome significa várias coisas, sim. O mesmo nome é usado para biblioteca, para classe e para uma função especial de inicialização, que em linguagem orientada a objetos a gente chama de construtor da variável, tá? Construtor do objeto. É a função que serve para inicializar o objeto meu LCD, a variável meu LCD. E aqui, gente, vale a pena eu mostrar para vocês isso, porque vocês têm que começar a se acostumar a usar, tá? Na verdade, entre nós, tá? Tá aqui, tá no texto que eu escrevi para vocês, tá? Como é que se usa o construtor, tá? Tá nas lâminas, tá? Mas eu prefiro mostrar para vocês aqui na referência, tá? Então, aqui na referência, existe uma referência, tá? Que é o site do próprio Arduino, certo? Onde tem a documentação da biblioteca, tá, pessoal? Que diz tudo que a gente tem que fazer. E existe todos os comandos que essa biblioteca suporta, inclusive comandos que eu não vou conversar com vocês, tá? Isso cada vez vai se tornar mais normal, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês as coisas mais comuns e vou pedir que vocês estudem o resto. Então, aqui vale, tá? Eu vou mostrar para vocês as coisas mais comuns e vou pedir que vocês estudem tudo. Maravilha? Então, vocês vão ver que eu vou lá deixar lá no Moodle. Eu não deixei ainda, eu só deixei o texto, tá? Digamos aqui que o texto é uma visão dos principais mecanismos e funções e usos da biblioteca, tá? Eu nem deixei as aplicações aqui ainda para vocês. Porém, na documentação original da biblioteca tem o restante. Eu vou deixar, uma das aulas certamente eu vou pedir. Estudem a biblioteca. Eu não sei se ela tem versão em português, tá? Eu acho que não. Algumas páginas do Arduino CC eles andaram... Não tem, tá? Eles andaram documentando em português, mas são poucas, tá? É em inglês, né? Então, quase tudo que a gente estuda hoje em dia, tá, gente? Técnico é em inglês, tá? Então, existe uma função, que é o que eu estava escrevendo ali no código, né? Que é a função Liquid Crystal. Então, vamos ver o que a documentação me diz, ó. E ela me diz o seguinte, né? Cria uma variável do tipo, né, Liquid Crystal, da biblioteca Liquid Crystal, né? Essa variável, sei lá o que me abriu aqui. Essa variável representa, né, um display que pode ser controlado usando 4 ou 8 linhas de dados, tá? O que é isso, cara? Maluquice. Como é que eu fecho esse negócio? Ah, fechou. 4 ou 8 linhas de dados, tá? Se a gente usar somente 4 linhas de dados, a gente vai deixar as vias indo de D0 a D3 do LCD desconectadas, como vocês estão fazendo aqui, tá? Então, do DB0 até o DB3, a gente pode deixar desconectado. E o restante a gente tem que dizer quais são os pinos que a gente está usando, né? E o RW também a gente pode desprezar se a gente aterra ele. Então, ele me dá vários formatos possíveis, várias sintaxes possíveis para a função, né? Que é bem óbvio, né, gente? Ele está pedindo aqui qual é o pino onde está conectado o sinal RS, qual é o pino onde está o enable, qual é o pino onde está o DB4, qual é o pino onde está o DB5 e assim por diante. A gente tem versões diferentes que representam as possíveis montagens que vocês fariam no display. Tranquilo? Bom, vamos voltar para o nosso código aqui. Então, lembrem-se, né? Primeiro a gente vai usar esse método aqui, tá? Que é primeiro a gente vai declarar o RS, depois o enable. Dá exatamente naquela ordem que eu tinha feito, viu, Lucas? Por isso que eu tinha feito naquela ordem, tá? Para me lembrar dos pinos, tá? Então, pinos do LCD. Então, vou botar aqui um define. RS tá no 3. Não, no 2, né? Desculpe. Define. Enable tá no 3. Eu vou botar aqui enable, tá? Define DB4 tá no 4. Define DB5 tá no 5. DB6 tá no 6. Só por isso que eu escolhi aqueles pinos, viu? Para me lembrar na hora de dar aula aqui o que eu teria que usar. Fantástico? Gente, lembrando, né? A gente sempre declara os pinos dessa maneira porque depois eu não preciso mexer no resto do código, né? Se eu mexer no circuito, eu só mexo aqui na numeração dos pinos, né? Bem mais simples.
Então, aqui eu vou dizer que o meu LCD está conectado no RS, no Enable, no DB4, DB5, DB6 e DB7. Tá? Então, aqui eu criei a variável meu LCD e inicializei ela dizendo quais são os pinos, né, associados a esse cara. Que é uma coisa semelhante. Dá para fazer desse jeito aqui também, ó. Se vocês não quiserem fazer a chamada assim, vocês poderiam simplesmente... Deixa eu dar um Ctrl X aqui, tá? Vocês poderiam fazer desse jeito também, tá? Eu prefiro algo mais explícito assim, mas é opcional, tá? Os dois jeitos funcionam, tá? Eu vou usar esse tipo aqui que para mim é mais natural. Então, criei aqui o objeto. Basta isso? Não, não basta. Em seguida, gente, dentro da função setup, eu tenho que dizer como é que é o meu LCD físico, porque a biblioteca não tem como saber se o display tem 16 colunas e 2 linhas, se ele tem 4 linhas, se ele tem uma linha, se ele tem 20 colunas, não tem como saber disso, tá? Então a gente vai chamar uma funçãozinha, e agora as funções a gente chama desse jeito, ó. Uma funçãozinha que se chama begin, tá? Associada à variável do LCD. Então eu vou botar o nome da variável, ponto, e a função que eu quero chamar. Gente, é como se eu fizesse isso, ó. Não dá para fazer desse jeito, tá? Eu só estou dando a ideia, tá? Na verdade, eu vou botar o ponto aqui sem necessidade, mas tudo bem. Meu LCD. Ao invés de eu passar o meu LCD como parâmetro, eu já digo de início que essa função begin se aplica à variável meu LCD. Tranquilo? Vamos voltar lá na documentação aqui da biblioteca. Então, vamos lá aqui, ó. Bom, depois que eu criei aqui, então, o meu objeto, eu vou chamar o método begin. O que o método begin vai fazer? Ele vai inicializar a interface do LCD. Basicamente, essa inicialização pede que vocês determinem a largura, ou seja, a quantidade de colunas, e a altura, ou seja, a quantidade de linhas. Se vocês não fizerem isso, o LCD não funciona. Tranquilo? Então, vamos lá. No caso aqui da biblioteca Crystal, eu até acho que funciona meia boca, tá? Mas não é para funcionar. Eu vou botar aqui um loop que não vai ter nada. Para não dizer que não vai ter nada, eu vou dar um delayzinho aqui, tá? Esse delay aqui, gente, eu coloco só por causa do Tinkercad, tá? E aqui, para a gente ver se o meu LCD realmente vai estar funcionando, eu vou usar esse método print. Vocês já estão usando isso eu já tinha mostrado para vocês lá na interface serial, né? Mas vamos ver aqui de novo no LCD. Print. O que o print faz? Imprime texto no LCD. Esse texto, gente, pode ser uma string, pode ser uma variável. Vou mostrar as várias variações possíveis, tá? Talvez não todas, mas vou mostrar pelo menos as que eu me lembrar aqui. Então, aqui funciona. Se tudo tiver montado certo, vai funcionar. Então, a gente vai ver aqui o LCD. Não apareceu nada, né? Pum, não está funcionando. O código do professor aqui deu ruim, não funcionou. Não, gente, ainda tem essa desgraça aqui, tá? Ainda mais no Tinkercad, tá? Deixa eu falar que no Tinkercad acontece isso direto. Mesmo que vocês ajustem o contraste, às vezes, quando vocês iniciam o programa no Tinkercad, ele não pega o ajuste correto. Então, vocês têm que mexer no potenciômetro. Então, vou mexer aqui no potenciômetro e vocês vão ver que a mensagem estava lá. Então, vocês viram o que significa um contraste, gente? Ó, sumiu, nada aparece, né? Começa a aparecer, não sei se vocês conseguem ver ali que aparece fracamente. Vocês estão vendo ali o funciona fraco? E em seguida tu entrou no ajuste correto e é que tá muito alto o potenciômetro, eu tenho que baixar o valor. E aí apareceu funcionando. Então, pra gente ter um ajuste mais fino aqui, deixa eu baixar esse valor. Pode ser K, mas vou botar aqui, sei lá, 1K. 1K talvez já seja exagerado, tá? Então aqui, né, e a gente talvez tenha uma regulagem. Meu Deus. Uma regulagem um pouquinho melhor. Também não, ó. Ficou, né? Ó, ele consegue ali, né? Mostrar que tá ficando mais forte, mais fraco, tá? Cara, esse efeito num circuito real é extremamente perceptível, tá, gente? Tu ligou,
Se o contraste tá errado, cara, vocês vão dar um azar. Vocês vão dar um azar por quê, tá? Se vocês pegarem uma placa onde o LCD tá junto, vocês têm que rezar que o cara tenha botado um potenciômetro ou um trim-pot que seja mais ou menos, digamos assim, bem configurado para funcionar, né? Vocês viram que 1K aqui já ficou exagerado, né? O bom aqui seria eu botar, sei lá, 500 ohms. Tem que ser um divisor de tensão para o contraste que pegue bem a tensão, tá? Que pegue uma variação boa de tensão, senão a gente se rala, tá? Vocês viram que não apareceu nada, ó. Eu vou mexer, ó, 500 aqui já não tá também, ó. Baixar mais o valor, deixa eu ver aqui. Professor, Tá 100 ohms aqui, fala? E se eu quisesse, por exemplo, substituir esse potenciômetro por uma resistência fixa? Um resistor também. É o que eu tinha... Ó, também não ficou, ó. Também ficou uma variação ruim, né? O Tinkercad não simula muito bem. Cara, tu pode. A questão é... existe uma razão para o ajuste do contraste, tá? O ajuste do contraste existe porque em diferentes condições de luminosidade ou luz incidente, tu tem uma visão diferente do LCD. Então, se o contraste está muito alto, tu periga ter uma situação onde tu não enxerga direito devido ao contraste alto. Se o contraste está muito baixo, não aparece nada. Então, normalmente é interessante ter ajuste de contraste, tá? Mas tu poderia botar uma resistência fixa. Na realidade, tu pode aqui colocar... Na verdade, não é uma resistência, tá? Até deixa eu esclarecer, deixa eu ver se eu entendi o que é a tua pergunta. Tá? Tu tá pensando substituir o potenciômetro por um resistor, tá? Fixo. Isso, é um resistor. Tá, deixa eu te explicar, tá? Tem que ser sempre um divisor de tensão, porque o contraste aqui, o que tem que entrar aqui no VO é uma tensão de 0 a 5 volts. Maravilha? O valor dessa tensão representa o nível de contraste desejado, tá? Então, por isso tem que ser sempre um divisor, tá? Pergunta, aproveitando, tá? Vocês entenderam por que eu botei essa resistência aqui? Ou por que aqui tá errado? Nessa lâmina tá errado, tá? Aqui quando eu escrevi aqui o material, eu corrigi isso daí, tá? Pior que não dá problema tu botar o potenciômetro, tá? Mas se vocês notarem aqui, eu fiz a correção, ó. Tá aqui o potenciômetro, né? E botei um resistor em série. Por quê, gente? Seria para proteção do circuito? Sim, mas do quê? Qual é a proteção? Gente, se vocês levam o potenciômetro a um dos extremos, vocês fecham um curto. Então, vocês estão fechando um curto entre o VCC, aqui os 5 volts, né? E o terra. Maravilha? Esse curto aqui significa que possivelmente vocês estejam drenando uma corrente muito alta, tá? O que poderia danificar aqui o regulador de tensão. Por sorte, isso não acontece porque a resistência interna aqui do pino VO, tá? Do chipset é alta, tá? Então ela já limita a corrente. Mas, digamos assim, para evitar um mau costume, tá? Na realidade, sendo bem honesto com vocês, eu poderia tirar esse cara e fazer a conexão direta como está indicado aqui, tá? Funcionaria perfeitamente, funciona super bem. Por que eu não faço isso? Para sempre que vocês botarem um potenciômetro em alguma coisa, vocês lembrarem que se vocês levarem o potenciômetro a um dos extremos, a resistência é 0, vocês fecharam o curto, tá? Então, quando tem um potenciômetro e vocês têm, digamos assim, a chance de fechar um curto, é sempre interessante ter uma resistência em série com potenciômetro, tá? Para não fechar curto-circuito, para limitar a corrente, tá bom? Cara, só para te mostrar aqui, tá? Sendo mais direto, tá? Vou tirar aqui o pino do... Tirar não, vou conectar aqui, porque depois eu vou puxar ele, tá? Vamos ver aqui como é que funciona. Deixa eu ligar aqui em amarelo. Se não me falha a memória, quando eu aterro o contraste, eu tô com máximo contraste. Mas posso estar errado. Máximo contraste, tá vendo? Porque eu aterrei o pino do VO. Então, em suma, tu não sabe se é o ajuste do trim-pot ou do potenciômetro tá com problema, tu precisa só testar se o LCD tá funcionando. Aterra o contraste, que aí tu tá no máximo contraste possível, tu sabe que a mensagem vai aparecer, tá? Vocês viram que no máximo contraste possível fica esse fundo aqui, né? Feinho aparecendo, tá? Professor, Fala. eu acho que uma dúvida seria se é possível colocar uma resistência que tenha um contraste alto, porém somente sem esses quadradinhos atrás. Tipo, tem um contraste bom, só bota só aquela resistência X ali, só para ter o contraste bom sem o quadrado. Sim, só que aí tu tem que lembrar de duas coisas, tá, Lucas?
A primeira coisa, te lembra que a resistência que tu coloca no circuito, ela sempre tem uma tolerância. Se for um resistor da série E24, é uma tolerância de mais ou menos 10%, tá? E segundo, te lembra que cada LCD é um LCD. Então, aquele ajuste que tu achava bom para o LCD-A, quando tu pegar o LCD-A, tirar aquela peça e colocar uma outra peça igual, talvez não seja o melhor ajuste, tu entendeu? De novo, Sim. por isso que tem o ajuste do contraste, tá? Cada componente varia, tá, gente? Em eletrônica, a gente tem componentes que são bem comportados, tá? Mas eles têm tolerância, eles têm variações, tá? Então, normalmente, se existe um ajuste, tem uma razão para o ajuste. A única coisa que eu digo de tu aterrar o contraste é porque isso permite tu testar se o LCD está ou não funcionando. Porque o que acontece, Lucas, e demais? Seguidamente acontece do cara ligar, testar, bater contato, fazer o programa certinho e não enxergar nada no display. Por quê? Porque o contraste está ruim. Tá? Então tem que ficar procurando contraste. Para evitar tu ficar procurando a regulagem certa, aterra ele, que com certeza tu vai saber que se ele está funcionando ou não. Tá? Mas, de novo, gente, é raro o LCD estar queimado. Tá? É muito raro. Tá bom? Deixa eu tirar aqui a minha conexão que eu tinha feito ali e voltar aqui para a conexão original de ajuste. Maravilha? Então, fizemos a nossa conexão. Nosso display funciona, né, gente? Fantástico, tá? Que maravilha. O que eu tenho que fazer agora? Tá? Na verdade, agora eu tenho que começar a criar aplicações usando o meu LCD, tá? Só antes de a gente fazer isso, que a gente vai fazer isso a partir da próxima aula, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona o print, tá? Tem um segundo comando aqui interessante. Não são muitos comandos que a gente utiliza, tá? Eu vou dizer para vocês, sem brincadeira nenhuma, que eu estou mostrando virtualmente todos os comandos que vocês vão usar. Begin, print, set curso e a inicialização. Normalmente são esses, tá? Para não dizer que tem esse, teria ainda o clear, tá? Que é uma outra possibilidade. E aí tem aqueles casos, assim, muito particulares que tu quer fazer um uso muito especial, tá? Dá para fazer, tá? Dá para brincar, mas são coisas, assim, bem específicas daí. Bom, maravilha, tá? O que serve esse meu LCD set curso? Vocês notaram que quando eu começo o programa daquele jeito, ele escreve a mensagem lá na esquerda, linha superior. Maravilha? Mas se eu desse um outro print aqui, só para vocês terem noção, posso fazer isso daqui, ó. Já vou mostrando, ó. Tá? Onde que ele vai escrever? A pergunta, tá? E aí, pelo padrão do Arduino, ele vai escrever imediatamente após a mensagem anterior. Na verdade, gente, quando a gente usa o LCD, existe o que a gente chama de um cursor de escrita. Existe uma posição de escrita. E cada vez que vocês usam alguma função que imprime uma mensagem no LCD, esse cursor vai se deslocando. Como é que esse cursor vai se deslocando? Ele sai da posição original dele. A posição original dele, que é o F aqui que vocês estão vendo, tá? É a posição 0, 0. E ele vai deslocando para a direita. Ele vai incrementando a coluna na qual ele escreve. Ele não mantém a posição anterior. Tem como alterar esse comportamento? Tem, tá? Mas o comportamento padrão do chipset HD 44780 é este, tá? Maravilha. Então, vocês escreveram no primeiro comando funciona, mandaram escrever aqui o valor do A, né? E ele botou lá no display. Na verdade, vocês vejam que essa instrução aqui é fantástica, né? Porque eu peguei o valor de um número, que é o 10, converti esse número 10 para a string que representa esse número e botei na tela, 0. Não só eu poderia fazer isso, como eu posso fazer essas brincadeiras, ó. Me mostra o valor desse número inteiro em base hexadecimal. Me mostra o valor desse número inteiro em base binária. Então, ele pega o valor 10, converte para uma string na base que vocês quiseram, tá? E mostra para vocês no display. Mas, gente, olha que interessante. Se eu continuar fazendo essa brincadeira aqui, ó. Vamos ver, agora eu vou pegar um float, tá? Float x igual a 3.14151687. O valor do pi, né, cara? Vamos brincar. E se eu fizer isso daqui,
Ele vai mostrar o valor do X. Tá confuso na tela, né, gente? Então ele vai empilhando as coisas, né? Mas o pi começa aqui, né? Vocês têm o 3 pontos, maravilha? E o resto aqui, os outros caracteres, o 14, 15, 6, 8, 7, onde é que foi parar, né? O cursor, gente, ele continua incrementando para a direita. Esse display aqui, na verdade, e isso tá, digamos assim, tá? Sugiro, por favor, que vocês leiam o material que está aqui, que foi dado para vocês, porque isso daqui eu explico direitinho essa questão, tá? Mas usando aqui a figurinha já para mostrar uma situação do que seria um display de 2 linhas, tá? Apesar de vocês terem 16 caracteres visíveis em 2 linhas, internamente o HD 44780 ele tem uma memória de 40 posições. Então ele só vai vir para a segunda linha quando vocês escreverem 40 caracteres, né? Escrever do caractere 1 até o 40 posições forem ocupadas na primeira linha, aí ele incrementa o cursor e ele vem para a segunda. Quer ver que isso é verdade? A gente vai ter que se esforçar aqui, tá? Mas a gente faz a brincadeira. Vamos ver aqui. Uma mensagem muito longa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não importa aqui, né? X, Y, blá, 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 blá. Vamos ver se ele já vai para outra linha, tá? Não sei. Forcei aqui uma mensagem muito longa, né? Vamos ver. Ó. Vocês estão vendo aqui que apareceu o GA, que é o final dessa mensagem. Por quê, gente? Tudo aquilo entre o F do funciona e o GA da mensagem aqui que a gente está imprimindo no final ali, que está aparecendo na segunda linha, está no conteúdo da primeira linha, só que vocês não estão vendo. Tem como a gente visualizar o restante dessa mensagem? Tem. Mas, de novo, são situações específicas que a gente vai ver aos poucos, tá? Maravilha. Então, gente, tudo isso para explicar, mas até deixa eu apagar aqui esse int-a aqui, só para mostrar o float, como é que fica bonitinho, tá? Tudo isso para explicar para vocês que tem como a gente determinar que posição a gente quer que comece a aparecer a mensagem. Vocês notaram que apesar do número ser 3.14156887, só apareceu 3.14. Se eu quiser que apareçam 4 casas depois da vírgula, eu tenho que dizer quantas casas eu quero que apareça. Viu ali? Fala. E teria como fazer, por exemplo, passar automático? Como Para assim passar automático? aquela, por exemplo, o seu teste ali do, como é que é ali, linha muito longa, comando muito longo, para testar o que ia passar para a segunda linha. Tem como a gente fazer, tipo aqueles letreiros LED que passa automático? Tem, a gente chama isso de scroll, tá? Aí tem 2 tipos de scroll, tá? Tem o scroll que o próprio chipset HD 44780 suporta, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Mas ele tá descrita essa operação de novo aqui, tá? Se vocês forem ver o comando scroll, eu não me lembro se eu falei, tá? Mas deveria ter falado. Tem um jeito específico que o HD 44780 faz o scroll, tá? Só que é limitado. Então, eu posso fazer mandando um comando aqui para esse carinha e dizendo para ele, começa a mostrar o que está à direita ou à esquerda, tá? E tem como eu fazer isso em código, tá? Se realmente tu quer mensagens longas e tu quer que o LCD funcione bonitinho, tu vai ter que fazer em código, tá? Porque o comando que tu emite para ele é meio estranho, tá? Ele mistura o conteúdo das linhas. Vocês vão ver isso daí depois. Bom, mas o que eu quero mostrar na prática, gente? Eu quero mostrar para vocês. Vou criar agora um. Vou criar aqui. Isso daqui vai ser as últimas vezes que eu vou criar temporizador desse jeito. Tá? A partir da próxima aula, a gente vai começar a criar funções para os botões e para os temporizadores. Provavelmente no início da aula a gente gaste fazendo isso, tá? Mas vamos lá. Fala. Então, bem rapidinho. Esse daí que você está fazendo, ele só mostra números, letras, ele não mostra nada tipo de desenho, nada assim, né? Não, isso aqui é alfanumérico, não mostra desenho. Tá? Aí tu precisaria de um display gráfico. E, de novo, display gráfico, tu entendeu o pepino, né? Display gráfico, cada um é um, tá? Sim, sim. Então, o primeiro display que tu pegar, se tu comprar outro modelo, provavelmente funciona de outro jeito, tá? Eu vou fazer um temporizador aqui, tá?
Vou criar aqui uma bobagem aqui, só para mostrar para vocês, tá? Na verdade, fazer assim. A cada segundo, tá? Eu quero que ele execute esse código aqui. Eu vou fazer desta maneira, ó. Counter mais, e vou fazer meu lcd.setCursor. Eu vou dizer, sempre escreva na coluna 0, que é a mais à esquerda, na segunda linha, tá? Não, setCursor não, desculpe. Int. A cada segundo eu quero que apareça isso, tá? Isso daqui tende a ficar lento aqui no Tinkercad. Eu vou fazer essa saca. Isso aqui não faz parte do código, tá? Só para a simulação do Tinkercad. Depois eu explico aqui o pepino. Eu vou fazer 100 e vou mostrar, e depois eu vou fazer com, tá? Primeiro sem esse comandinho aqui, ó. Desculpe. Até a mensagem, né? Oi. Cuidem aqui que o Tinkercad, ele até tá funcionando bem nesse caso, tá? Ele não tá muito lento, né? Cada segundo de simulação deve estar levando uns 2, 3 segundos, tá? Em suma, vocês notem que como eu estou setando a posição de escrita, ele sempre está escrevendo a partir da mesma posição, tá? Gente, sem brincadeira nenhuma, tá? Sem mentira, sem papo do professor, tá? 99% daquilo que vocês forem fazer com LCD vai envolver os comandos, fora criar, né, o objeto, vai envolver criar o objeto, inicializar ele, imprimir, setar a posição. Só. Mas a biblioteca tem um monte de função. Sim, não, tem um monte de função que servem para algumas situações bem particulares. Tá? Para algumas coisas assim bem específicas que a gente consegue fazer, tá? Com o chipset, com o HD 44780. Mas basicamente a gente quer fazer isso, tá? A gente quer setar a posição e escrever uma mensagem. É um display, né, cara? Que permite números e letras. Vocês querem mais o quê? Para mostrar a mensagem, não tem muito mais do que isso, tá? É óbvio, né? Digamos que a mensagem seja muito longa, pensando que nem ônibus, né? Vocês queiram fazer a mensagem ficar rolando, né? Bom, aí é código que a gente faz para fazer isso. Mas basicamente a gente vai usar o print e o setCursor. Esses dois comandos vão ser os comandos que vão ser realmente usados. Só para dar um segundo exemplo, tá? Interessante, gente, para vocês verem que não existe essa limitação. Nada impede que eu tenha 2 LCDs. Só eu tenho que fazer as conexões, tá? Então, vou fazer as conexões aqui. Vamos ver se eu consigo fazer rapidinho, tá? Eu vou fazer a conexão aqui. Bom, poderia ser um embaixo do outro. Eu vou botar um do lado do outro, que eu acho que vai ficar mais fácil. Pois, se for o caso, eu puxo aqui, tá? Mas pelo menos para... Oh, meu Deus. Só uma dúvida agora nessas conexões. Eu poderia ligar um LCD no outro, por exemplo, nos terminais do outro? Pode, eu não sei o que tu vai querer fazer com isso, mas pode. Só vai ter 2, tá falando, né? Não, aqui os 2 que eu vou colocar são 2 que vai ter uma finalidade, tá? É que tu vai poder usar como se fossem 2 displays diferentes, entendeu? Professor. Fala. E daria para fazer um joguinho simples, tipo aquele clássico do ping-pong? Eu vi ali que são vários... Pode. É uma matriz, né? São Pode. Vários só que te lembra, tu só consegue escrever certos caracteres, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na aula que vem que tem como tu criar 8 caracteres especiais, que tu pode determinar, digamos assim, a forma gráfica deles, tá? Mas fora isso, tu consegue fazer o que tu quiser, tá? Só que também, cara, digamos assim, no mundo real, tá?
O LCD ele tem uma dinâmica lenta. Se tu tentar atualizar o conteúdo dele muito rapidamente, tu vai ver que vai ficar uma coisa estranha, tá? Que eu vou mostrar para vocês na outra aula. O contraste eu vou puxar lá do mesmo ponto, tá? Até para ter um único ajuste, né? Não preciso puxar de vários, né? Eu não vou fazer os fios aqui bonitos, né, gente? Porque depois eu apago tudo, tá? E aí eu tenho que fazer os pinos diferentes, né, cara? Aí vocês vão ter que me ajudar, tá? Deixa eu só botar aqui a conexão do backlight. Conexão do backlight aqui. Puxando do VCC. Resistor. E aí. Resistor pino. Tá. Resistor pino. Tá bom, eu vou fazer tudo aqui, só para mostrar que tem 2 displays, né? Não precisa ser bonito, né? O cato no terra, e eu tenho que ligar o RS, o RW aqui eu vou aterrar também. Aí eu vou ligar assim, ó, os pinos que eu tenho, tá? O RS no A0, o Enable no A1, fica difícil de acertar quando tá assim, ó. O Enable no A1, e a gente tem que ligar o 4 no A2, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? B4 no A2, vocês me lembrem depois, tá? A3, B6, A4 e DB7 a gente vai ligar no A5. Tá bom? Eu acho que eu liguei tudo, né? O contraste eu puxei de lado do outro, então a princípio tá tudo conectado, tá? Eu vou vir aqui no meu código. E agora eu faço o quê? Pinos do LCD2, tá? A0, só tem que mudar o nome, né? S2, Enable 2, A1, DB4, DB42, A2, 2, 3, 6, 2, 4, DB7, 2, A5. E aí eu vou ter, obviamente, um segundo objeto, né? LCD 2. 2, Enable 2, 4, 2, 5, 2. Vocês podem ter quantos vocês tiverem pino, tá, gente? Maravilha? LCD 2 ponto. LCD 2, eu botei 3 ao invés de 2, né? CD 2 ponto. Begin 16 por 2, tá? LCD 2 ponto print. Segundo. E aí, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, tá? Sei lá, LCD2 ponto print counter. Tá? Tá lá, viu? Se quiser botar 3, 4, 5, sei lá, né, cara? Só tô mostrando aqui que não existe uma restrição em termos de tamanho, né? Da quantidade de LCDs que vocês podem conectar. Tá? Vocês podem conectar quantos LCDs forem necessários para o problema de vocês. O problema real, gente, é ter pino, tá? Vocês já notaram que a gente já está aqui, né? Chegando numa situação onde a gente já está esgotando os pinos que tem aqui. Isso que a gente nem botou teclado ainda, tá? A gente nem viu o teclado. Quando a gente conectar teclado, vocês vão ver que os pinos sumiram, tá? E aí a gente começa a ter um problema. Qual seria a solução? Bom, resolver esse problema por um circuito adicional, tá? Que a gente consegue montar um circuito expansor de pinos. A gente consegue montar ou comprar, né? Uma das duas situações. Ou, como alternativa, né? A gente também poderia trocar o microcontrolador. Tá? Essas são as soluções que vocês têm nesse mundo. Trocar o microcontrolador normalmente implica em custo maior, né? E o cara tem que avaliar conforme a solução que
que ele tem, se é possível, né, trocar o microcontrolador. Que continua o cara. Quando ele acabar de escrever aqui na segunda linha, tá, gente? Ele vai sobrescrever a primeira. Vamos deixar aqui continuar, só para vocês verem que daqui a pouco o segundo vai começar a apagar. Ficou alguma dúvida até aí? Gente? Da minha parte, não ficou nenhuma dúvida. Então tá bom. Só vamos deixar chegar aqui a simulação, tá? Acho que quando chegar perto do 80 aqui vai sobrescrever, só para vocês verem, tá? Ele está escrevendo agora no segundo display aqui, na área de memória aqui correspondente à segunda linha, e quando terminar a segunda linha aqui, uma área que vocês não veem, né? Digamos aqui que aqui tem uma memória aqui para a direita que vocês não estão enxergando. Ele vai acabar a segunda linha, vai voltar e vai escrever ali de novo na primeira, tá? Eventualmente isso acontece. Se eu botasse isso daqui mais rápido, né? Aí vocês viriam esse efeito, provavelmente, mais rapidamente. Se no Tinkercad não mostrar isso, o Tinkercad está errado, tá, gente? No display físico isso acontece. E eu acho que ele não está mostrando. Ele deveria sobrescrever aqui a primeira linha, tá? Então é um problema do simulador. Mas quando ele chega na posição 80, ele volta para zero. Tá? Dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Na aula que vem, gente, aí eu vou começar a mostrar aplicações, tá? Primeira aplicação vai ser justamente a aplicação de scroll, tá? Que alguém tinha perguntado, né? Deslocar a mensagem, tá? E fazendo esse deslocamento da mensagem, depois a gente começa a ver menus. Pode falar, Karina. Ô, Sor, quando a palavra ali não estava aparecendo, tu ficou mexendo no potenciômetro até aparecer. No laboratório também dá pra fazer isso? Lógico. Também. Tá no mundo físico também. Mas, de novo, se tu tiver dúvida, tu tá. sempre pode aterrar o pino, né? Botar o contraste no terra, porque daí tu tá no contraste máximo. Tá bom? Professor, Fala. Tá bom. consegue mandar novamente a lista de chamada no chat? Que eu tava no telefone e ainda não peguei naquela hora que você mandou. Cara, se tu tava no telefone, deveria estar aí, né? Mas. Não, é que eu passei Pela- pro computador. Ah, tá. Aí apaga o chat. Tá. Tá aí, ó. Já postei. Muito obrigado. Certo, minha gente? Encerramos por aí hoje, então, tá? Não tendo mais dúvidas. E na aula que vem a gente continua trabalhando com LCD, tá? A gente vai começar, então, a ver aplicações desse cara. Tá ok? Ok, tchau, Sor. Tchau, gente. Até a Tchau, semana que vem. Tchau, Sor, valeu. Feito, senhor. Tchau, Obrigadão. Sor. Boa semana que vem. Valeu, Boa senhor. semana. Até semana que final vem. de semana. Bom fim de semana. E aí, Lourenço, vem sempre aí? Lourenço, será que a gente pede para ele deixar o código da montagem dele no Moodle? Acho que seria bom, né? Vai ficar gravado, vai ficar gravado. Cavalo! Ah, não, não é possível. Cara, eu acho que na próxima aula a gente podia pedir para ele se dá para jogar Doom nesse LCD ainda. Tá online de... E Machado, como é que tá indo as coisas?